cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá, boa noite. Conversa Literária já está no ar. Muito obrigado aí pela sua audiência. Nós estamos aqui acessando mais uma conversa literária. Deixa eu só pegar aqui o banner da nossa conversa. Isso aí. Conversa Literária no ar, nós teremos aí a participação de hoje, nosso convidado, o professor Arthur Pinheiro, ele já está no nosso estúdio virtual, já está aqui conosco, mas antes disso a gente gostaria de fazer uma breve homenagem, né, a uma criança que passou por aqui, que ela hoje está aniversariando, né, e a gente vai ver aqui a nossa amiguinha Sâmia Abreu, isso, a Sâmia Abreu, ela já esteve conosco aqui no programa, né? Conversa Literária, e está aniversariando hoje, né? Apesar de tantos lutos, né, que a gente está vivendo durante esse momento de pandemia, mas a gente gostaria, né, de parabenizar todos os aniversariantes em nome da nossa amiguinha Sâmia Abreu. Vamos ouvir um pouquinho como foi a participação dela? Em seguida a gente volta já anunciando o nosso amigo professor Arthur Pinheiro, que já está conosco aqui no estúdio virtual. Mas vamos conferir um pouco uma singela homenagem a essa Belamente, menina inclusive tão você esteve preciosa que é a presente Sâmia já Abreu. recebendo algumas homenagens, né, de como foi no Congresso de Escritores, Poetas e Leitores, promovido pelo Grupo Chucalho, e tantos outros, né? Nosso amigo professor Heriberto, que é o presidente do Grupo Chucalho, já outras vezes já lhe convidou para participar. Você foi também uma da primeira criança a participar conosco. Então, gostaria de ouvir, né, de ti uma declamação que muito nos emociona, Sâmia, que fala sobre a questão da violência doméstica, né? A questão que a Maria da Penha tanto se emocionou quando ouviu você declamar, né? Queria saber quem é um cordelista, que eu já sei, mas que você passasse para a gente, né? Quem foi que compôs o cordel, para que você pudesse estar declamando para a gente. A Lei Maria da Penha de autoria do nosso amigo Cíncio Raquel. Eu vou recitar agora. Posso começar? Muito bem. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei, me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de raça, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão asseguradas pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação. A vida, a segurança, também a alimentação, Sâmia Abreu fazendo aí a a cultura apresentação, né? e a justiça, Hoje foi o a aniversário, saúde é o e a aniversário de educação. Sâmia Abreu. A gente Além deixou da um trechinho aí cidadania, para ela, né, falar um pouco aí. Esse vídeo que a gente está passando aí é um vídeo do nosso programa Conversa Literária anterior, né? Então a gente agradece a participação e já vamos chamar aqui nosso convidado de hoje, professor. Olá, professor. Boa noite, professor Boa noite, Arthur. Reginaldo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, viu? Professor, agradeço aí a participação conosco, né, na conversa literária. Sou prontamente atender aí nosso convite, né? Essa menina que está agora, né, que a gente apresentou, a Sâmia Abreu, ela está aniversariando hoje e é bem propícia a questão dessa participação dela no nosso programa, porque ela é cordelista, né? Acredito que o senhor já tenha visto, já tenha Beleza. acompanhado o trabalho dela, e aí também fazendo homenagem pelo aniversário dela e abrilhantando também a abertura, como o senhor vai tratar sobre o cordel
e a gente trouxe para que pudéssemos aí, né, fazer uma ilustração. De antemão, gostaria de saber já do senhor, né, apresentar aqui para os nossos convidados que estão aqui assistindo, né, e posteriormente no YouTube, quem é o nosso convidado de hoje. Já passo a palavra para o senhor e o senhor vai fazer uma breve apresentação e a sua trajetória. Com você, professor. Reginaldo, agradeço a participação, o convite de estar aqui hoje. Parabenizo aí a garota, Abreu, que é uma garota promissora, né? Uma cordelista e declama muito bem. E hoje o aniversário dela abrilhantou a nossa abertura aqui hoje. Bem, eu sou, como vocês bem sabem, que foi meu aluno, professor de História da Universidade Estadual do Ceará. Comecei em Quixadá, na FECLESC, depois, no ano 2000, vim para a UES, aqui, passei 36 anos na UES e hoje estou aposentado. Em relação à literatura de cordel, todo o nordestino, as pessoas que, principalmente que moravam no interior, tiveram acesso à literatura de cordel através dos folhetos de cordel que circulavam no sertão, em todos os locais, e também dos cantadores de viola. Então, a gente sempre ouvia de manhãzinhas, 5 horas da manhã, sempre tinha programa de cantoria de viola, e também no final da tarde. Então, todos nós, sobretudo eu que vivi no interior até os 14 anos, tivemos essa forte influência da literatura de cordel, tanto escrita como cantada pelos poetas populares, né, pelos cantadores de viola, mas eu nunca desenvolvi. Quando eu era aluno da universidade, aluno do curso de História, na disciplina de arte, História da Arte, com a professora Luísa de Teodoro, eu fiz sobre literatura de cordel. E aí eu lendo a estrutura e tal, eu pensei, eu também faria, digamos, uma estrofe. E já iniciando aqui sobre o tema História do Ceará em Cordel, o meu primeiro cordel foi sobre a história do Ceará, porque eu era professor de História e surgiu um tema na história do Ceará que não tinha nos livros até a década de 80, que foi exatamente o Caldeirão. Se você pegar os livros aí de 82, né, 81, 80, do ano de 80 para trás, livro de história do Ceará, os livros didáticos, não falam no Caldeirão. O Caldeirão ressurge na década de 80, no começo da década de 80, eu ainda era aluno do curso de História, com um livro, um debate muito intenso, e um livro de um pernambucano, um historiador, um jornalista, chamado Cláudio Aguiar, que fez uma pesquisa sobre o Caldeirão. Então, ele veio apresentar esse livro aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, e eu fiquei muito empolgado, comprei o livro, li e fiz um cordel sobre o Caldeirão para trabalhar na sala de aula com meus alunos. Eu ensinava no ensino fundamental, a partir hoje é 6ª série, naquele tempo era 5ª série, né? E aí eu tinha esse recurso didático. Falava do Caldeirão, colocava, quando dava aula de história local, história do Ceará, e aí disponibilizava o cordel. Em 84, houve um fórum lá na Universidade Estadual da URCA, lá no interior, no tempo que o professor Teodoro assumiu a direção lá, a reitoria. E eu fui participar. Os cordéis que eu levei do Caldeirão, eles se acabaram no início, logo do congresso. E aí eu fui numa empresa que tinha lá a gráfica Lira Nordestina e consegui imprimir 1.000 cordéis. Eu já tinha feito 1.000, naquele tempo era na gráfica, né? E fiz lá na Lira Nordestina com a xilogravura que foi possível arranjar lá. E vendi muitos esses cordéis. E aí ficou sempre trabalhando na sala de aula. Aí, quando foi depois, agora, há uns 3 ou 4 anos, eu resolvi pegar, eu fiz outros, fiz sobre a oligarquia Scioli, fiz sobre a sedição de Juazeiro, sempre Caldeirão, oligarquia Scioli,
Essa edição de Juazeiro eu fiz. Depois eu consegui na prefeitura de Maranguape, ele foi adotado como cordel na sala de aula, eram outros da gráfica, né, Tupiniquim, né? Mas aí parou. Quando foi agora, uns 3 anos atrás, eu peguei esses cordéis, tinha outros, e organizei nesse livrinho aqui, ó, História do Ceará em Cordel, né? Que é exatamente o tema agora da nossa conversa. Então, esse livro, apesar dele ter sido publicado recentemente, na verdade, ele, que foi em 2016, na verdade, ele é lá dos anos 80, com o primeiro cordel, que foi o Caldeirão. Tá certo? Então, inicialmente, bem, era isso que eu professor. queria colocar. Pronto, excelente. E essa trajetória que o senhor apresentou, né? Isso nos enriquece bastante. Eu tive a honra de ser seu aluno, né? E a gente aprendeu bastante, não somente o conteúdo, né, da grade curricular, mas o senhor conseguiu aí passar para a gente muita experiência, troca experiência aí da sua vida, né? E assim, como o senhor muito bem já colocou, sobre essa participação, né? Como o cordel, né, pode ser utilizado em sala de aula, né? O senhor já exemplificou. E eu queria saber, assim, é possível, o senhor já disse, mas só para enfatizar, né? Que é possível, sim, né, utilizar o cordel em sala de aula, é possível, sim, utilizar o cordel como fonte histórica, é possível também utilizar cordel como metodologia de ensino da história, não é verdade, professor? Com certeza. Eu tenho um irmão que é professor da Universidade Federal da Paraíba, aliás, de Campina Grande, o professor Helder Pinheiro. Ele tem um trabalho, ele trabalha em literatura, cordel em sala de aula. Tem poesia em sala de aula, tem cordel em sala de aula. Quando eu fui secretário de Educação de Maranguape, nós fizemos um projeto cordel em sala de aula. Exatamente, do cordel dá para trabalhar literatura, dá para trabalhar história, dá para trabalhar geografia, direitos humanos. Tá aí, ó, por exemplo, essa questão da mulher, que a nossa querida Abreu, eu lembrei só o segundo nome, ela recitou. Então, trabalha aí a questão da mulher, da violência contra a mulher. Tudo os cordelistas, todos os temas do currículo, né, os cordelistas trabalharam. Então, na história, especialmente. Agora, nós temos que ter, por exemplo, quem é do ensino fundamental e médio, tem o livro didático, né? E o cordel, ele vem como uma leitura complementar, né? Porque o cordelista não tem a obrigação de ter toda aquela metodologia da história e trazer, não, ele traz na sua interpretação, mas é uma leitura fácil e vai, com certeza, vamos dizer, permitir uma melhor aprendizagem do aluno. E também, o meu objetivo no livro de História do Ceará, e nesse aqui, em especial, História do Ceará em Cordel, é porque, por exemplo, História do Ceará é difícil, né? É difícil você encontrar um livro de História do Ceará. E com uma linguagem popular. Então, para o leigo, para o cidadão que quer saber só a história e não está preocupado com metodologia, com teorias abordadas, o cordel é excelente. Viu? Muito bem, professor. Inclusive, eu tenho aqui, né, esse tá aí. livro maravilhoso e a gente faz realmente uma viagem, né, tão gostosa que é a história do Ceará e a gente traz aqui com as rimas que o senhor coloca, né, em relação a toda a estrutura, o formato do cordel e deixa realmente um texto muito fascinante, né? E queria saber um pouco mais também desse homem, né, professor, cordelista, pai de família que tem aí uma espiritualidade muito acirrada também na questão da fé, né, na manifestação da fé. Eu vou abrir aqui, professor, para a gente ver um pouco, né, que é um blog que o senhor tem, né, que é um blog. Tá. Olha só, que eu peguei aqui como surpresa aí para o senhor. Então, aqui tem um dos blogs que o senhor administra, né, que é esse Arthur Pinheiro, né, tem uma publicação agora, dia 23 de maio, bem atualizado, né? Exatamente, é da pandemia, essa aí. Essa aqui é da pandemia. Olha só. Ali tem aqui esse blog aqui, ó. Eu vou deixar, inclusive, né, na nossa legenda, o endereço do blog, que é arturpinheiro, né, .blogspot.com.
E é que ele faz, né? Peço a Deus inspiração para que aqui não errar, trazer os dados certos e poder então provar quando a Felclassic nasceu e a data restaurar. Enfim, tem aqui um cordel aqui bem fresquinho, né? Esse tema aí, eu sou autor de um livro sobre a interiorização da UES no Sertão Central. E agora, eu analisando o capítulo 3 desse livro, a FECLES, que é a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, onde eu comecei, ela comemora o seu aniversário a partir de 83, que é a data que a UES assumiu. Só que, na verdade, ela foi criada em 73 pela Câmara Municipal. E depois ela foi incorporada pela UES. Por exemplo, a UVA, ela foi criada pela Câmara Municipal, como universidade municipal, e depois foi incorporada pelo Estado. E mantém a data original. A Faculdade de Iguatu também. E aí, agora, eu vendo isso, fiz esse cordel trazendo essa data, não é, de 73, inclusive vai ser até discutido. E aí é a fachada da FECLES. Eu fiz uma customização dela, né? Coloquei aí essa data de 73. Então, tem o livro, e agora, sim, aí por conta desse cordel, tem outros, né? Muitos da faculdade. Tem um sobre a residência universitária. Eu passei 2 dias procurando esse cordel aqui, de 84. Olha aqui que beleza. Ele está comido aqui pela praça, mas eu vou reeditá-lo. O título dele isso aqui também é História do Ceará, a História da Educação do Ceará, né? Esse título aqui desse cordel é O Sertão Vai Ser Doutor. A capa é do nosso amigo do Otávio Menezes. Você veja que aqui uma parte é um chapéu de couro, aqui o chapéu de couro, e a outra parte aqui é aquele, eu não sei dizer agora o nome, do acadêmico, né? E é contando a história da faculdade, Quixadá, da FECLES, né? E tem outros sobre a residência universitária, sobre cada aniversário que a faculdade fazia, eu fazia um cordel, e aí eu vou lançar um livro, daqui para o final do ano, um livrinho local lá na FECLES, História da FECLES em cordel. É por isso que eu publiquei esse aí agora. Tudo isso é a história do Ceará, né? Muito bem, professor. Isso é a história da educação do Ceará. Olha só. E traz também, né, assim, para a gente uma curiosidade como historiador, né, futuramente trazer como também uma disciplina dentro da própria, dessa nova formatação, né, de ensino à distância, que a gente possa também, né, ter isso dentro da nossa grade curricular da história, né? Porque como a gente procura os vestígios, a gente procura outros documentos, por que não, né, tratar também sobre esse gênero literário dentro do campo histórico, onde a gente vai pegar esse material lá no século passado, né, onde surgiu realmente aqui nessa difusão, né, divulgação literária, não é verdade? E, professor, eu tenho aqui tem alguns comentários já aqui, deixa eu ver aqui, só um instantinho para a gente poder passar à frente. Tem aqui a Kelma Cardoso, parabéns, Sami Abreu, né? A nossa garotinha que está aniversariante de hoje, que é nossa amiga, já esteve conosco. Gabriel Cardoso, show! Aí tem aqui a Kelma, parabéns, professor Arthur Pinheiro, por sua trajetória e aplicabilidade do cordel com metodologia de ensino. Nós temos aqui o Siqueira Lima. Opa, presidente, saudações poéticas. Siqueira Lima. Tem audiência mesmo, né? Olha, excelente entrevista com o grande professor Arthur Pinheiro, maravilha, né? Poetas. Professor, o Siqueira, ele é nosso presidente da Academia Maracanãense de Letras, né? Eu tenho uma grande amiga nessa academia, rapaz. É tipo assim, a minha segunda mãe, que é a dona Maria de Jesus Rocha Moreira. Olha só, ela e a Judite, a filha dela, nós somos amigos muito desde a década de 70. Né? Ela faz parte dessa academia, não é verdade? Positivo. Você conhece? Deixa eu abrir aqui uma outra tela para a gente poder ver um pouco. Você conhece a dona Maria de Jesus? Sim, nós conhecemos. Pronto. Pergunte a ela quem é o Arthur. Eu sou menino desde criança lá da casa dela. Sou amigo coisa de todos boa. eles. Professor, agora deixa eu passar aqui para uma outra pergunta que nós temos aqui, né?
Deixa eu ver aqui. Sobre essa trajetória que o senhor já nos apresentou, né? Sim. Como surgiu realmente esse interesse pelo cordel na sala de aula, como é que o senhor adotou essa sala de aula. O senhor já explicou um pouco, né, que o que motivou o livro, né, a escrita desse livro em cordel, mas para a gente exemplificar um pouco mais, além dessa questão do caldeirão, né, alguma outra temática lhe motivou mais ainda a fazer parte desse livro? Não, exatamente. Toda aquela história do Cariri, né, por exemplo, que também tem pouco. A história do Ceará são poucos livros, né? Ela vem, são livros, tem um livro aí do quarto do quinto ano, e praticamente só. Então, por exemplo, a oligarquia aciolina, a oligarquia do Antônio Pinto Nogueira Scioli, é um tema que praticamente não tem livro didático, né? Tem tese de doutorado, de mestrado, artigos científicos, tem muitas monografias sobre a oligarquia Scioli. Mas para o pessoal, o público em geral, e para o aluno da escola, do ensino fundamental e até do ensino médio, não tem. Então, eu trouxe também, e agora, qual é a vantagem, né, no caso minha? Eu, como professor de História, eu faço o cordel baseado em, por exemplo, o caldeirão foi baseado no livro do Cláudio Aguiar. A oligarquia de Nogueira Scioli foi em cima de uma dissertação de um professor, que foi meu professor de História, lá da UES, ele já faleceu, foi um dos primeiros trabalhos sobre o caldeirão. Então, ele falava muito do caldeirão, né? Aliás, da oligarquia Scioli, e eu tive essa ideia. Trabalhei em cima da oligarquia Scioli. E aí agora vai entrar aí um pouco até em Maracanaú. E o Rodolfo Teófilo, né, que é de Maracanaú, tem uma casa lá que você até já falou sobre isso, né, já apresentou trabalho sobre isso. Ele escreveu um livro sobre a sedição de Juazeiro. Sedição de Juazeiro, inclusive escrita até com J-O, Juazeiro, a linguagem anterior. Então, aí eu trouxe para a literatura de cordel esses 3 temas que só tem 2 linhazinhas lá nos livros de história do ensino fundamental e do ensino médio. Esses 3 temas. Aí depois eu trouxe outros, por exemplo, eu fiz como é que o livro está organizado? Eu fiz uma cronologia do Ceará colonial, desde a chegada das primeiras expedições, né, em 1603, e até ali o período da independência. Então, eu falando, cada período eu coloco a data e faço uma estrofe sobre ele. Né? Depois eu falo sobre o desenvolvimento econômico do Ceará, que trabalha o algodão, trabalha a pecuária, trazendo também, por exemplo, o tema as charqueadas, ele está nesse capítulo 3 do livro, que é exatamente, no 2, que é exatamente sobre o desenvolvimento econômico do Ceará. Aí a independência do Ceará, a história do Ceará, praticamente, a gente estuda a história da Grécia, de Roma, do Brasil, e não estudamos a nossa história local. Então nós trabalhamos a escravidão, a oligarquia Scioli, essa edição eu já falei, um pouco da religiosidade, e no caso da religiosidade eu trago, né, de novo uma discussão em cima da religiosidade basicamente católica do período colonial do Império, parte da República, mas atualizo, já chegando já com as igrejas, né, atuais evangélicas, né, que estão cada vez mais aumentando. Também eu trabalho sobre a educação, trago a fundação do Liceu, a fundação da Escola Normal, o Instituto, o seminário aqui do Ceará, um capítulo, que é o capítulo 10 sobre as secas. Olha como é interessante, né? A seca de 15, a seca de 88. E também, então é isso, eu trago e depois, no livro, como você vê, eu faço uma conclusão,
para fazer esse meio termo entre a poesia também e o trabalho acadêmico, né, por causa da minha formação, e faço as referências. Eu tenho, assim, a obrigação, como professor, de dizer de onde foi que eu trouxe essas informações. Então, meu livro tem as referências. Já o cordel comum, né, quando ele é só cordel, não precisa de referência. Né? O Sebastião Chicute, que eu quero registrar como meu mestre da literatura popular, da literatura de cordel, ele dizia, ele fazia verso e eu dizia, rapaz, de onde foi que tirou isso? Não, isso aqui é uma coisa que a gente não pode dizer. Então, ele tinha essa liberdade, né, de ter temas que ele fazia pesquisa, investigava, e lá ele só colocava. Mas aí eu não, já sou um professor acadêmico, no livro, eu tenho que fazer essas referências, né? Então, eu faço esse meio termo. É todo cordel. O livro História do Ceará, ele é em sextilha e em sétima. Ou seja, sextilha são versos de 6, são estrofes de 6 versos, e sétima são estrofes de 7 versos. Já esse aqui de Quixadá, da Feclesc, né, que também é história do Ceará, mas não está nesse livro, ele é em décima. A décima, eu já tenho, uma décima, é mais bonita, né, melodiosa, mas é mais, precisa trabalhar mais. Eu trabalho mais a sextilha, que é, em geral, que os cantadores abrem a sua cantoria, vamos dizer assim. Respondi Muito a sua bem, pergunta? professor. E interessante, é para você que está acompanhando agora, que vai estar também disponível nossa conversa literária aqui no YouTube, né? Vai estar sendo transmitido no YouTube. Você que tem curiosidade, né, sobre a história do Ceará, que não faz parte aqui do nosso estado, né? Você adquirindo esse livro, você tem aí uma forma tão gostosa de se ler, né, professor? E assim, uma forma resumida de todas as personalidades marcantes com a história que tivemos aqui na história, que vai estar aqui nas narrativas, né, durante o cordel, como o senhor muito bem explanou. E aí, professor, parabenizá-lo, né, por essa obra, foi realmente assim, formidável para que a história tivesse ligada, né, uma ligação muito profunda com o cordel, e o senhor sendo professor de história, cordelista, fazendo essa união, né, dessa questão do gênero literário com a história. E só mais um detalhe, nós temos aqui a presença também do Erasmo Vasconcelos. Olá, Erasmo, boa noite. O Erasmo aqui está assistindo conosco. Meiriane Peixoto também está aqui conosco, o nosso amigo Siqueira. Daqui a pouquinho a gente coloca novamente aqui os comentários. Professor, eu vou abrir aqui de novo o site, né, o blog, inclusive eu deixei na legenda, né, o blog aí do professor Arthur. Ah, sim. E aí tem um detalhezinho aqui que eu achei interessante, né? Sim. Esse projeto Carqueja, né? Uma experiência de educação popular e reforma agrária na Igreja Católica. Francisco Arthur Pinheiro. Só lembrando que o professor, ele tem sempre essa vertente, né? Como a gente não é redundante, mas é para frisar que o professor faz essa ligação da história, trazendo a cultura popular, né? E fazendo também o contraponto com o cunho histórico. Esse projeto, professor, como foi que se deu? O senhor poderia transmitir um pouco para a gente? Isso aí é a minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma opção que eu trabalhei tanto no mestrado como no doutorado e na especialização, a minha terra, a minha origem, né? Então, aí, esse nome, Projeto Carqueja, eu me arrependi. Era para ter sido a Fazenda Carqueja, tinha sido melhor, né? Você vê aí até a foto da fazenda, que tem aí o alpendre, e lá no fim, uma capelinha, que dá para você ver só a cruz dela no fundo lá do alpendre, e uma escola. Isso aí com um projeto desenvolvido pela Igreja Católica, a Diocese de Quixadá, de Fortaleza, no tempo de Dom Medeiros, como é o nome do bispo? Não sei o que, Medeiros, né? Antes de Dom Aloysio. Dom José Medeiros, foi bem. E aí ele ganhou essa fazenda de uma pessoa que tinha terras e não tinha filhos, deixou para a igreja, e aí ele fez um projeto social,
que quem organizou foi o professor Raimundo Holanda, que depois chegou a ser vice-reitor e assumiu por um tempo a reitoria da UFC, já falecido. Então, levou para aí projetos como o Clube 4S, Clube de Mães, a SAPEL, que era uma organização de criação de suínos, né? Já dentro dessa metodologia atual, plantação de milho, já com as tecnologias da Embrapa, que naquele tempo era ANCAR, o nome era ANCAR, e aí desenvolveu. Foi daí que surgiu o Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Capistrano. Então, é uma história muito interessante. E eu era garoto, né? Tinha aí uns 12, 13 anos e fazia parte. Eu fazia parte do Clube 4S. Os 4S são saber, sentir, saúde, servir. E ele orientava os jovens, né, rurais, né, moradores do interior, como plantar. Aí a gente tinha noção de curva, de nível, milho com boa semente e tal. Foi muito importante. Foi através desse projeto que eu vim a primeira vez aqui a Fortaleza. E vim para onde? Para a Escola de Agronomia do Ceará. Porque a Escola de Agronomia era grande interessada no desenvolvimento da Universidade Federal, com essa parceria com a Diocese de Fortaleza. E aí, então, tudo isso eu reuni nesse livro, né, sobre a carqueja, que eu sempre falo, e que teve esse projeto. Depois, Dom Aloysio Lochada entregou a terra para os trabalhadores e fez, então, a reforma agrária final. Lá, hoje, todo mundo é dono da sua propriedade. Então, é isso, mais ou menos assim, rapidamente. Muito bem, professor. E olha só, nós temos a participação... Eu fiz também, nele, depois eu vou te dar o livro, tem o cordel, tem o livro, o texto, né, que é da dissertação, mas tem o cordel, por conta disso, né, que o cordel eu distribuía e a pessoa tinha uma forma mais fácil de pegar né, o tema, que às vezes as pessoas não iam ler esse livro, né? Pois bem, tem o cordel. Só que esse cordel está citado assim, várias partes no livro, e eu tinha perdido. Quando agora, nessa pandemia, eu encontrei esse cordel, vou guardar. Estou reorganizando aqui a minha, como é que a gente chama? Biblioteca de cordel. Cordelteca, né? Ah, interessante. E, professor, nós temos aqui a participação também do Lima Neto, ele é um chocalheiro, está participando conosco, obrigado pela audiência. Patrícia Nascimento, minha irmã, também está aqui conosco, né? O Erasmo já citei aqui, algumas outras pessoas estão sempre acessando aqui a nossa página, né? Então, nós estamos hoje com o professor Arthur Pinheiro, ele que é o professor da UES, que tem aí todo um trabalho voltado para o cordel. Professor, esse banner que está aí atrás aí, sim. Tem algum projeto especial para a gente ouvir? Rapaz, esse banner é meu último trabalho, também focado em Capistrano, né? Que é exatamente sobre o padre Bernardo Borraça. Olha, só que aconteceu o seguinte, eu lancei esse livro, que teve o apoio dos jesuítas, né, do Canadá, porque ele é canadense, no dia 14 de março. Então, estava tudo programado para o dia 14 de março, nós lançamos lá em Capistrano e íamos lançar aqui na paróquia do Cristo Rei, porque o padre Bernardo ele morou muito tempo lá. Aí, no dia 15, começou o isolamento social. Estou com o livro tudinho aí, está tudo parado. Então, o padre Bernardo, depois eu vou lhe passar, mas você pode até olhar na internet, ele passou 29 anos em Capistrano. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu foi sobre o problema da seca. E aí ele colocou tambores e colocou calhas na igreja e jogava água nesses tambores e a população ia pegando a água, né, a água que a gente ia pegar de açude muito longe, passou a pegar desses tambores. Então ele percebeu o seguinte, um problema maior aqui é a água. E aí começou a fazer cisterna, fez 6 cisternas, né? 7 parece que tem, porque tem 2 caixas d'água e 5 cisternas ao redor da igreja e dos prédios que compõem ali o conjunto de prédios da paróquia. Resultado é que tem hoje armazenado em Capistrano, lá na paróquia,
3 milhões de metros cúbicos de água. Toda semana, parece que é no dia de quarta-feira, o padre abre e as pessoas vão buscar água, e mesmo agora, no período dessa seca, esses 4 anos de seca, a cisterna do Padre Bernardo nunca secaram, né? E toda a água gasta na paróquia, ela é uma água das cisternas. Então, isso deu matéria no Diário do Nordeste, deu matéria em revistas no Canadá, que ele era canadense, Canadá francês. Então, isso me chamou a atenção, porque eu saí de Capistrano em 70, mas ainda passei 2 anos convivendo com ele e depois continuei indo lá. Então, ele se dedicou totalmente a sua vida, totalmente a Capistrano. E ele era filho de um jornalista muito importante no Canadá, que tem nome de rua, nome de escola, que chegou também a ser deputado da província de Quebec, né? Então, uma família de classe média alta. Ele nunca voltou mais no Canadá. Depois que ele chegou em Capistrano, não voltou mais. A pátria dele seria o Capistrano. Então, esse livro é excelente, conta essa história desse grande homem que foi o Padre Bernardo, mas infelizmente está parado. Nem a pessoa comprando, eu não posso mandar agora, que nem no correio vou. Eu estou completamente, assim, isolado. Eu não estou indo a correio. Eu estou indo uma vez tirar o dinheiro no banco, porque a gente não pode fazer transação bancária. Não pode tirar o dinheiro pelo celular, né? É verdade, professor. Inclusive, é importante a gente reforçar, né? E aí o banner dele, né? Que está aqui, que é o meu último livro. Professor, e assim, o senhor sempre tem um trabalho já voltado, né, em Capistrano, o senhor sempre citou, né, que vez ou outra o senhor está lá, está fazendo um projeto também. Isso. Tem um museu lá, tem um mini museu, tem uma biblioteca também comunitária à disposição do pessoal, está aberto para quem, né, tive muitas doações. E o museu, ele é também ecomuseu, porque eu também estou preservando algumas plantas, né, algumas árvores, e também plantando árvores que tem muito na serra, mas deixaram de ter ali ao redor das casas, que foram todos desmatados para a plantação normal do homem do campo, né? Aí eu faço isso. Mas a última vez que eu fui foi dia 14 de março. Inclusive, fiz o lançamento em Capistrano, na sede da paróquia, e fiz também lá na Carqueja, na nossa biblioteca. E foi um representante dos padres jesuítas, um padre, padre Trudel, que é da Universidade Católica do Pernambuco, professor emérito da Universidade Católica do Pernambuco, e ele veio representando os padres jesuítas. Foi muito interessante. E sim, tem mais. Esse livro aqui, ele está sendo traduzido para o francês e provavelmente eu vou publicá-lo em Portugal. Não sei ainda se vai ser eletrônico ou vai ser impresso. Hoje eu recebi toda a tradução, né, revisada, por conta dele ser francês, né? Quebec fala francês e eles ficaram interessados lá. Olha aí, os parabéns, professor, né? Trazendo aí sempre uma novidade boa para a gente já fica com aquela saudade de voltar aí para os bancos da UES, né? E eu vi toda seus causos, né? Lá de Capistrano, esses projetos brilhantes que o senhor tem. Então, assim, a gente tem muito a agradecer ao senhor por estar conosco, compartilhando essa experiência, né? Aqui com a gente. E lembrando que nós temos a retransmissão agora, logo mais no YouTube, né, para que você que está assistindo aí já no YouTube, essa é uma transmissão. Vou colocar aqui os dados também, né, do nosso banner, e tem um banner aqui que é do interesse do professor Arthur. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Aquele que tiver interesse, depois adquirir o livro, fazer um contato com ele. Sim. Aí tem aqui, professor, está ativo, né, tá, Arthur Pinhal, blogspot.com, tá. Pronto, então está ativo. Você que está acompanhando conosco, que deseja aí conhecer um pouco da história do professor Arthur, brilhantemente aí trabalhando no cordel, trazendo sempre umas boas novidades para a gente. Temos aqui, a Kelma colocou aqui um comentário, né?
Parabéns pela inovação no ensino superior, né? Ele faz aqui o comentário ao professor, que Agradecer aí a brilhantemente... participação do pessoal, né? É sim. Deixa eu ver Sim, aqui mais um detalhe que a eu gente tem vou. aqui. Pois não, professor? Eu escolhi aqui uma estrofe, você disse que eu tinha que ler para ler. Vai dar tempo? Dá, fique à vontade. Você pode fazer aí a leitura. É, que você pediu para. Eu vou fazer essa aqui, o mote é o sertão vai ser doutor. Vou ler só duas. Então, começa assim: o título é O Sertão vai ser doutor, história da luta do povo do sertão central por uma faculdade. Então, o povo do meu sertão há anos vinha lutando, as forças foram juntando com um pouco de união. Todos se deram as mãos e tudo se iniciou. A faculdade criou, hoje está funcionando, os cursos estão melhorando, o sertão vai ser doutor. Eu vou dizer mais uma. A faculdade tem história, momentos de dificuldade, foi com muita intensidade a luta que hoje é glória. Se não me falha a memória, houve gente que apostou no fracasso, mas cansou. Apesar destes insetos, venceu o nosso projeto. O sertão vai ser doutor. Isso aí vai sair brevemente num livrinho que eu pretendo fazer, História da FECLES, que é a faculdade da UES lá no Sertão Central, em cordel. Saudações, professores. Parabéns. É sempre bom ouvir, né, esses seus cordéis aí, trazendo toda essa perspectiva, né? A gente tem muito a agradecer mesmo, né, pela sua participação conosco aqui na Conversa Literária. Você que está acompanhando agora, agradeço a sua audiência, que já entrou, já curtiu, comentou, compartilhou. Então, nossas redes sociais estão sendo colocadas aí na legenda, né? Facebook, Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar, e no Instagram, Reginaldo Nascimento _poeta. Lá vai estar marcada a nossa entrevista com o professor Arthur Pinheiro. Você que perdeu, está entrando agora, Reginaldo, eu entrei agora, não consegui, né, conhecer um pouco mais do professor Arthur. Não tem problema. Você vai no YouTube, já vai estar salvo, né, esse vídeo para que você possa reprisar. Inclusive tem o endereço que a gente já pôs e vou colocar aqui de novo, né, para você ir lá e verificar a página do professor Arthur. Ele tem outros blogs aí, tem a revista Capistrano em Foco. Né, professor? Então, eu agradeço demais a sua participação, mas o nosso programa está chegando já próximo ao fim, né? Para que a gente pudesse aí dar sempre as boas-vindas e agradecer também a sua participação. Mas antes da gente fechar, eu tenho aqui Sim, uma outra página para compartilhar, para aquele que deseja depois procurar justamente o seu livro, né? E eu sim. estava lendo aqui, um dos sites que está aberto, né? Você faz uma busca rápida, aí você encontra rapidinho, tá aqui, História do Cordel, né? Do Ceará em Cordel, desculpa, professor Arthur Pinheiro, está em estoque. É esse mesmo, né, professor? Sim. É isso aí. Então, Que a site é gente esse aí, hein? esse aqui, ele está disponível na Prêmios Editora, né? Ah, sim. Ele tá Foi onde eu imprimi. pronto. Aí ele Isso. está aqui, está salvo, né? Se você quiser adquirir. Também tem o contato do professor Arthur, que você pode ir diretamente com ele, né? É. Pode Olha, pedir. ele estava sendo vendido lá no Museu do Ceará, naquela livrariazinha deles lá. Mas o museu está em reforma e agora também parou, né? E também no sobrado do deputado, no sobrado José Lourenço. Então, quando retornar, ele vai para esses locais, ou então a pessoa pede também através aí eu posso mandar pelo correio, né? Contato do professor, o Blogspot, lá tem os demais blogs que ele tem e também o contato telefônico para que você possa adquirir. Vale a pena, pessoal, é sério, vale a pena você Valeu, conferir, obrigado. né? Você está vendo aqui, eu vou abrir só para poder deixar um gostinho aqui para os nossos amigos, certo? Sim, Olha só, olha só. Quando você abre aqui no capítulo, né? Escravidão e abolição do Ceará. Eu não vou abrir mais os demais para que você não possa aí depois. Ô, Reginaldo, eu quero ver mais alguma coisa. Eu não posso, mas está aqui o meu. Recomendo. Professor Arthur, inclusive, a gente tem aí uma crítica, né? O professor Auriberto Cavalcante, né? Ele já citou várias vezes movimentos sociais, movimento literário, sobre aquele fechamento
da banquinha que ficava em frente lá ao Museu do Ceará, né? Tinha uma banquinha lá que era tradicional e aí a prefeitura removeu, não sei se tem outro projeto aí para poder ser reaberta, mas infelizmente, pelo que consta, não está ativa. Mas a gente torce, né, para as autoridades poder, sim, reativá-la e ter essa tradição, né, da banquinha de revista, a banquinha do cordel, para que a gente possa ir e levar nossos filhos. Ao passo que a gente vai levar ao filho para conhecer o museu, compra os livros que ficam disponíveis também no museu, mas passa na banquinha Também. porque é tradicional. Certeza. Certeza, Reginaldo. Pois é, então, Reginaldo, eu quem quero agradecer a oportunidade, parabenizar pelo programa, muito interessante, né? E agora, toda segunda-feira tem, né? Hoje eu estou participando como entrevistado, agora eu vou participar como espectador, né? Nas próximas vezes. E, como você disse, o cordel está disponível, História do Ceará em Cordel, pelo meu WhatsApp, está lá nas redes sociais. E também, quando voltar à normalidade, a gente vai colocar nesses dois locais. Se a banquinha, se for reativada, a gente coloca na banquinha, colocamos no museu e lá no Sobrado Zé Lourenço. Esperamos que essa pandemia passe e a gente consiga, né, vencer todas essas dificuldades. Eu também fiz um cordel sobre a pandemia. Eu vou depois colocar no meu blog. Eu não sei se eu coloquei no blog, agora sobre o Covid-19. Fiz com um jovem, porque é professor de arte, meu colega também, antigo lá do Zé Walter, e eu fiz as estrofes ímpares e ele fez as pares. A gente fez assim, pelo WhatsApp. Eu fazia um e ele fazia outro. Deu certo. Tem que se inovar, né? Se adequar, né, às dificuldades e às tecnologias que hoje são disponíveis, né? O cordel, quem pensava que o cordel ia acabar por conta da internet, né, da evolução da tecnologia, pelo contrário, o cordel está utilizando esses meios para se inovar, né, para se... Então, por exemplo, agora, nós estamos falando sobre o cordel, então muitas pessoas vão procurar saber e tal, e usamos esse meio, né? Esse cordel sobre a faculdade que está aí disponível, ele é um capítulo do livro. Então, a pessoa, se ele gostar, quando sair o livro, diz, rapaz, eu vou ficar interessado, vou comprar o livro sobre essa história dessa faculdade. Então, é isso, né? E eu tenho outros que não estão realmente disponíveis na web, né? Tem um cordel interessante que está aí, as pessoas podem ver, que é a luta, a peleja da Xanana contra os prefeitos de Fortaleza. Xanana é uma plantinha que tem todas as calçadas, né? Nas praças. Ela nasce e coloca uma flor branca com assim, um miolo amarelado. A Xanana está sendo estudada na Universidade da Venezuela, em vários locais, como um excelente antibiótico, mais ou menos assim, e que está sendo testado para o câncer. Futuramente, talvez, teremos aí um remédio do câncer, para a cura do câncer, oriundo da raiz da Xanana. Mas, infelizmente, as prefeituras mandam arrancar a Xanana toda. E eu fiz esse cordel, tá aí, eu fiz esse cordel colocando desde o tempo do ex-prefeito José Walter Cavalcante. Passa de lá Lúcio Alcântara, Vando Ares de Moura, né? Ciro Gomes e Luiziane Lins, todo mundo foi assim, manda arrancar e ela nasce de novo e floresce. E nos dá essa beleza, né, na cidade, em todos os locais. Né? Tem canto que preserva essa planta. Não precisa regar, não precisa aguar, ela dá uma flor linda, né? Mas as pessoas arrancam, plantam outra coisa que precisa de água. E nós estamos aqui num período como esse, de muita seca, né? Essas plantas não vão prosperar. E a Xanana não, prospera. Então, é minha homenagem à Xanana e a crítica às políticas da Prefeitura de Fortaleza e outras também que não olham para essa planta nativa.
Muito bem, professor. Agora eu gostaria de saber do senhor, né, a respeito de um projeto que o senhor teve, que foi justamente a feira. Eu não poderia deixar de Ah, perguntar, né, sobre a feira que o senhor realizou lá na UES. Foi a isso, primeira e a segunda feira, né, de cordel na foi. UES. Então, se o senhor Isso. pudesse contar para a gente aí como foi que se deu essa ideia, Essa, para a gente essa poder fechar a ideia se nossa. deu na disciplina, numa disciplina de laboratório, que tem um laboratório que só são 2 aulas por semana, né? E eu fiz sobre literatura de cordel e a gente fez a feira. Convidamos vários cordelistas, né? E ela ficou interessante. Então, ela foi tão interessante que depois eu tive uma audiência com o reitor e quando eu me aposentei, com interesse de continuar essa feira, porque ela só foi possível porque eu era professor e saiu com uma disciplina, né? Com uma disciplina, uma atividade de extensão da disciplina que eu estava ministrando. E aí eu vou fazer um convênio com a UES, em nome do meu instituto, Instituto Calumbi, para continuar essa feira. Então, eu não sei como é que vai ser depois da pandemia, porque é tanta coisa para fazer, né? E agora terminou o mandato do reitor, inclusive ele está até hospitalizado, ele está com Covid-19, estamos torcendo até para ele se recuperar, já saiu, já foi destubado, né? Teve entubado, e foi escolhida a professora Josete, que é uma colega nossa que começou comigo também em Quixadá, que a professora Josete é a reitora da UES por 90 dias até que tenha a eleição. E aí nós vamos fazer o convênio e vamos fazer, em 2021, a terceira feira de cordel da UES, né? Eu estou em contato com alguns colegas, aproveito até agora aqui para divulgar. Em 2021, nós vamos, com certeza, fazer em parceria o Instituto Calumbi e a Pró-Reitoria de Extensão da UES, porque é um espaço que a gente leva a literatura de cordel para os nossos alunos, né? Essa aí foi experimental, agora a gente espera fazer uma mais profissional, né? Muito bem, professor. E nós temos aqui, né, a presença da Norma Sueli, que está participando conosco, do amigo Fábio Braga, né, ele que está conosco compartilhando também dessa experiência, e muitas outras pessoas já passaram aqui, já deu aí o seu joia, Um curtiram, abraço para todos né? eles. Professor, então, mais uma vez, nós agradecemos a sua participação, né? Eu tive a honra de estar na disciplina, né, de laboratório, onde o senhor lançou primeira feira, né? Então, esse foi um projeto maravilhoso e, com certeza, após esse momento aí de pandemia, a gente vai estar voltando a conversar e participar dessa terceira feira de cordel que o senhor brilhantemente iniciou, né? Com Então, certeza. mais uma vez, a gente passa a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente retomar para a gente encerrar a nossa conversa literária de hoje. E temos ainda um comentáriozinho para você, né, que está acompanhando a audiência conosco, vai ter aí digamos, uma utilidade pública. A gente vai prestar uma Ah, utilidade pública sobre um aviso após as considerações finais. Com o senhor. pronto. Reginaldo, eu aqui tenho o prazer de ter tido você como aluno, né? Um aluno tão brilhante que está aí continuando o seu trabalho, né, na literatura, sendo conhecido a nível nacional, com seu livro, com o seu canal, né? Eu quero parabenizar e agradecer por essa oportunidade. Dizer que agora serei um seguidor e estarei toda segunda-feira acompanhando os seus seu programa, né, programa de entrevistas, né? Um grande abraço para você, para todos os que nos acompanharam até aqui e dizer que a literatura de cordel ela está cada vez mais forte e ela vai se adaptando, né, a cada realidade. Se agora nós temos um mundo interconectado com a internet, o cordel aproveita esse momento para divulgar, né, o seu valor como literatura, o seu valor como, no caso da educação, como um instrumento de apoio, né, aos professores. Como eu disse, não só de história, geografia, vimos aí o exemplo aí da questão da violência contra a mulher. Então, todos os temas cordelistas trabalham, de ontem e de hoje.
né? Muito obrigado, parabéns pelo programa, foi um prazer realmente muito grande estar aqui. Ok, professor, nós que agradecemos aí a participação. E lembrando que a nossa programação, a gente está enviando, né? Se iniciou sempre, era diariamente. A gente vai estar repostando os dias que a gente vai estar retomando, né, a questão da nossa conversa. A próxima conversa será no dia 28 de maio, na quinta-feira. Nós teremos aí Cordel e Mídias de Ruma. Né? O tema da conversa é Cordel e Mídias de Ruma, que é com o nosso amigo Matheus da Silva, né, lá de Jaguarauana, e o Marcos Bandeira, que é aqui de Fortaleza. Então a gente tem esse compromisso já marcado, né, dia 28 de maio, quinta-feira. Pessoal, forte abraço. Um Em abraço. breve a gente vai conversar aqui. Eu deixei o contato do senhor aí exposto, né, que é esse contato telefônico WhatsApp. Caso alguém tenha interesse em adquirir seus livros, né, conhecer um pouco mais, eu deixei aí para quem possa acessar. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar o senhor oculto, mas em breve a gente conversa aí nos bastidores, tá ok? Ok, valeu. Obrigado. Até mais. Então, pessoal, conversa literária de hoje está chegando ao fim, mas como eu disse, a gente tem uma participação sobre a utilidade pública. Temos aqui uma utilidade pública que é esse tema que foi discutido hoje, né? Maracanaú, diálogo com assistência social sobre o programa Bolsa Família e Auxílio Emergencial. Caso você tenha alguma dúvida sobre como receber o auxílio, programa do Bolsa Família, auxílio emergencial, teve um super vídeo hoje, uma live que foi pela assistência social, né? Que é através da secretária de Assistência Social, a Glauciane Oliveira, e a Lívia Monteiro, que faz parte da coordenação do GSUAS, gestão do SUAS, e está disponível no YouTube. Eu vou abrir aqui uma imagem para que você possa visualizar, né? Nós já temos aqui, deixa eu ver o canal do YouTube aqui, para que você possa, tá aqui já, pronto. Você possa assistir, né? Tá aqui o canal, né? Você possa lá assistir, tá aí na legenda, nós temos aí o informativo sobre o YouTube, o endereço que você vai acessar e tirar suas dúvidas. Foi uma live pela manhã de hoje, né? Diretamente pela a Prefeitura de Maracanaú, e nós temos aí a secretária Glauciane tirando suas dúvidas a respeito desse momento de pandemia. Online, porque a gente está nas redes sociais. E nós temos também, de forma mais intensa. Olha só, a participação da Lívia Monteiro. Ela pode receber o valor de R$ 1.200, assim como ela pode receber o valor de R$ 1.800. Aí você pode perguntar, mas Lívia, você não disse que só pode ser para duas pessoas por família? Como é que pode chegar até R$ 1.800? Essa questão é um serviço de utilidade pública da conversa literária. Então vai lá, verifica aí no link, né, tá abaixo, e vai tirar suas dúvidas a respeito desse auxílio emergencial, a respeito do programa Bolsa Família. Organizando, tem um grupo, né, da Prefeitura de Maracanaú, puxado, coordenado pela assistência social, pela Guarda Municipal, pela Defesa Civil. Então é isso, Conversa Literária está chegando ao fim. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui para a gente. Deixa eu ver. Pronto, parabéns. Aqui a Kelma, parabéns pela dedicação, Aginaldo Poesias ao Ar, muito obrigado. E tem aqui muito bem divulgado a live da SASC de hoje. Isso mesmo, a Kelma esteve lá na produção, né, com toda a equipe da Ascom, para que pudesse aí estar ao ar, né, de tirar as dúvidas da população. Então, fico feliz pela sua audiência, compartilha conosco, nossos canais de comunicação estão aí abertos para que você possa acessá-los. Deixa eu só botar aqui o nosso banner para que você vá lá e acesse os nossos canais. Boa noite a todos. Uma excelente semana, feliz aniversário Sami Abreu mais uma vez e a todos que estão aniversariando. Muito obrigado pela audiência, até a próxima, se Deus quiser.